Cumprimentar aqui, apresentar o doutor Diel, né? Daniel Diel. Bom dia, doutor. Bom dia. Tranquilo? Prazer, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Cardiologista, diretor da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui no estado de Mato Grosso. Mato Grosso, perfeito. E eu, no intervalo, estava batendo um papo com ele, dizendo, quero que seja realmente muito interessante, porque a gente fala de um assunto que é tão comentado, né? Em casa, entre os familiares e tal, mas que às vezes a gente não dá tanta atenção, que é a questão da pressão. 12/8. Começar justamente por isso. Tem que estar exatamente 12/8 para dizer, está funcionando certinho? Perfeito. O 12/8 é uma campanha nacional veiculada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a SBC, e a nossa unidade Mato Grosso também participa, para tentar conscientizar a população que 12/8 é uma medida ideal. Pacientes que passam a ter, ao medir a pressão acima de 12/8, níveis pressóricos pouco elevados, 13/8, 13/9, nós já observamos algum risco para a saúde do sistema cardiovascular. O 12/8 é o ideal. E pressões até um pouco abaixo disso, mulheres geralmente têm 10/6, 10/5, são pressões que a gente considera adequadas, ideais. É porque eu já ouvi muita gente falando isso até. Eu acho que até mulheres dizendo assim, não, mas a minha pressão é essa mesmo. Tem disso? Sim, a tendência até por questões hormonais e até pelo fato da maioria das mulheres, se nós formos levar de um modo geral, tem uma saúde cardiovascular melhor que a do homem, a pressão 10/5, 10/6 é ok, não é uma doença, não podemos taxar isso como doença. Mas o grande problema, que é uma doença endêmica, são níveis elevados, pressão arterial acima de 12/8, principalmente os critérios de hipertensão, pressão arterial medida maior ou igual a 14/9. 14/9 não é normal, já é um problema, já é uma doença chamada de hipertensão arterial sistêmica. Vamos dividir aqui, doutor. Se ela tiver baixa, o que acontece com a gente? A pressão baixa, ela está geralmente associada a um contexto. Se você tem uma infecção e a pressão está muito baixa, 9/5, 9/6, pode ser um sinal de gravidade. Mas se você não sente absolutamente nada, é uma pessoa saudável... Mas geralmente sente o quê quando está muito baixo? Porque de repente alguém não sabe que tem esse problema. Pode dar tontura, pode causar queda por perda da consciência, mas é muito raro mesmo a gente ver um paciente com pressão baixa gerando algum problema. É muito raro. O problema está na alta. O problema está na alta. E por que o problema está na alta? Porque a pressão alta acima dos níveis que os nossos vasos toleram, ou seja, acima de 12/8, por isso a campanha 12/8, Cláudio, é um problema de saúde pública. Os vasos começam a sofrer danos, começa a gerar problemas em todos os vasos de todos os órgãos. Essa pressão é a dificuldade do sangue transitar dentro das veias? A pressão nada mais é do que uma medida. Então a gente usa o nome pressão arterial porque é a medida dentro da artéria, que a gente consegue obter através de medidas com esfigmomanômetro ou outros métodos que a gente utiliza habitualmente na prática diária. Qual é o problema? Imagina que a pressão dentro de um vaso ou de uma mangueira de uma tubulação... Isso, vamos usar uma mangueirinha como exemplo. Quando a pressão dentro de uma mangueira ou de uma tubulação da sua casa está muito alta ao longo de muitos anos, o que pode acontecer com tudo que deriva, que vem desta canulação? Pode estourar. Exatamente. Então estoura o cano do seu banheiro, estoura o cano da pia. Com o nosso organismo funciona da mesma forma. Se o nosso sistema circulatório, que são as artérias, estão trabalhando com uma pressão elevada, começa a ter problemas nos seus órgãos, né? Principalmente 3 órgãos. O cérebro, por isso que a hipertensão arterial sistêmica é responsável por mais de 50% dos derrames cerebrais. Coração, responsável por mais de 50% dos infartos cardíacos. E rim. É uma das principais causas de insuficiência renal e necessidade de diálise. Caramba! Tudo isso por atrelada da pressão. De uma pressão elevada. Então a gente pode dizer algo, o fulano sofreu infarto, de repente estava com problema, não cuidou da pressão. Grande chance dele ser um hipertenso sem saber. Isso que eu ia perguntar. Como é que eu começo? Porque eu vou me usar como exemplo aqui. Eu estou com 36 anos hoje e não vou lá para aferir a minha pressão.
frequentemente. Tem um tempo, o senhor indica, por exemplo, a Perfeito. partir de tal idade tem que ir de semana em semana? Perfeito. O ideal é toda criança, na infância, ao ser avaliada pelo pediatra, o pediatra vai considerar a medida da pressão na infância, principalmente se os pais forem portadores de hipertensão. Passada a infância e ao longo do acompanhamento médico, por isso é importante visitar um médico com regularidade, a partir dos 40 anos, todos com 40 anos ou mais, ou pacientes mais jovens com fatores que estão relacionados à pressão alta, eles precisam ir ao médico e medir a pressão. Por exemplo, se você é sedentário, se você é tabagista, eu fumo só 2 cigarros, é tabagismo. Se você é tabagista, sedentário, tem sobrepeso, você já tem diversos fatores, os principais fatores de risco para ser um hipertenso. E a hipertensão não está escrito em lugar nenhum. Você Não é hereditário 100% também não, né? De forma alguma. Ah, meu pai tinha, eu também sou. De forma alguma. A história familiar é fundamental e a gente sempre questiona isso. Mas a gente não pode colocar toda a culpa na família, né? Se você perguntar, seu pai é hipertenso? Ele é hipertenso. Mas o que seu pai tem de problema de saúde? Ele é sedentário, tabagista, estressado. Então não é a história familiar só. É o hábito de vida, muitas vezes, de uma família. O pai come mal, a mãe é sedentária, os filhos serão também. Grande chance disso acontecer. Então todas as pessoas com esses fatores de risco precisam procurar um atendimento médico para que seja medida a pressão. Sem medir a pressão, não há diagnóstico. Não tem como você fazer um diagnóstico sem medir. Tá? Então é importante medir. Então, desde o pediatra, ele já começa a fazer esse rastreamento e ao longo de toda uma vida, o adulto precisa fazer isso. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso? Não. Por exemplo, demorou, não faz aferição direto, não se cuida e tal. Pronto, faz um ano que ele virou hipertenso e descobriu isso agora. Infelizmente, ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida ou ele tem condições de se livrar do remédio? Ótima pergunta. Vamos imaginar que essa pessoa que você falou que tem 50 anos, ela é obesa ou sobrepeso, sedentária e tabagista. Isso acontece muito no meu consultório. Esse paciente que eu faço o diagnóstico de hipertensão, eu começo o tratamento, ele volta 6 meses, 1 ano depois, da mesma forma. Quando ele volta, continua tabagista, continua com sobrepeso e continua sedentário ou com ingesta de álcool exacerbada. O que muda na vida dele? Nada. Então você não vai deixar de ser hipertenso se não mudar os seus hábitos de vida. A maioria das pessoas que consegue mudar os seus hábitos de vida e toma o remédio para o controle da pressão, ainda assim serão hipertensas, porque fizeram provavelmente um diagnóstico já numa fase tardia, avançada, ou porque tínhamos outra causa que não esses fatores externos para hipertensão. Mas a resposta é, a maioria dos hipertensos serão hipertensos e por isso precisarão tomar remédio o resto da vida. A maioria das vezes, sim. Existem alguns casos esporádicos que, dependendo da causa também, que a gente consegue reverter. Vou te dar um exemplo. O paciente era hipertenso, pesava 150 quilos. Ele emagreceu, caiu para 90 quilos, começou a fazer atividade física regular, era diabético, controlou o diabetes. Você começa a tirar os remédios gradativamente. Mas o que acontece é o contrário. As pessoas não mudam os hábitos, elas continuam com os mesmos problemas que causam e facilitam a hipertensão e querem parar de tomar remédio. Então não tem jeito, não né? tem milagre. Tá certo. Doutor, muito obrigado, gostei muito da entrevista, tá? Eu agradeço Volte sempre. a oportunidade.